Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o capítulo 4 da nossa apostila de História. Bom, turma, nós vamos ver aí no capítulo 4, né, um pouquinho do Brasil colonial, de como a sociedade vivia nessa época, uma época de muita dificuldade, inclusive para as pessoas que trabalhavam e estiveram aqui durante esse período. Então, nós vamos falar de um período de muitas mudanças, mas também de muitas dificuldades. Bom, a riqueza vem do campo. Por quê, gente? Porque nós estamos falando de um período, certo? Século XVI até XVII, em que a base da economia brasileira ela era agrária, ela vinha do campo. Então, os produtos que eram produzidos no campo, eles geravam a riqueza da sociedade durante esse período, certo? Bom, turma, os escravos, eles eram aqueles responsáveis por todo tipo de trabalho. E como o próprio nome diz, o escravizado, ele faz um trabalho em uma condição desumana, certo? Eles viviam aí nas senzalas, amontoados nas senzalas e ainda eram castigados. A única forma de sair desta condição de escravo seria fugindo ou conseguindo a sua carta de alforria. Todas as duas formas eram realmente muito difíceis de ser conquistadas. Então nós vamos falar desta sociedade colonial, ela era agrária, escravista e patriarcal. Vamos entender o porquê. Agrária, porque como eu já disse anteriormente, a base da economia vinha do campo, ou seja, vinha da área rural da sociedade. Escravista, porque todo o trabalho era feito por escravos. E patriarcal, como vocês estão vendo aí na imagem da página 41, a figura do pai, a figura masculina, ela se sobressai. Então toda a organização da sociedade e da casa era por conta desta figura masculina, como vocês estão vendo aí na imagem da página 41. Bom, a sociedade colonial no século XVIII, ela muda um pouco a sua cara. Por quê? Porque nós vamos falar de uma sociedade que começa a conviver com aqueles escravos que foram alforriados, que receberam a sua carta de alforria, mas também nós vamos falar de uma sociedade em que estados como Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais estavam na descoberta das minas de ouro. Então, isso gerou uma grande corrida de pessoas para esses estados, diversificando a nossa sociedade, diversificando a cara desta sociedade e a organização da mesma. Bom, os quilombos. O que eram os quilombos, gente? Os quilombos, eles eram espaços dentro eles eram espaços dentro da mata, espaços fechados, de difícil acesso, e dentro desses espaços, esses escravos que conseguiam fugir, né? O que era uma coisa muito difícil, mas que eles conseguiam fugir, eles ficavam ali vivendo dentro desses espaços, certo? E se alimentando do cultivo ali daquilo que eles plantavam. E o mais famoso de toda a história foi o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Que, quanto a Zumbi, existem teorias de que ele não era somente um libertador de escravos, que inclusive ele tinha escravos e que a sua liberdade teria sido conquistada com o sangue de muitos escravos. Bom, então a gente tem uma cultura colonial brasileira e aí a cultura dos povos indígenas. Já sabemos que somos uma população miscigenada, que quando os portugueses chegaram aqui para tornar o Brasil uma colônia de exploração, eles encontraram aqui nativos indígenas. Posteriormente, quando esses indígenas se rebelaram
contra a colonização e exploração portuguesa, os africanos foram escravizados dentro do nosso país. Então, nós somos a miscigenação de uma cultura indígena, de uma cultura portuguesa e africana, que tempos depois ainda foi maior influenciada, mais influenciada assim, ainda pelos imigrantes. Ou seja, temos aqui uma miscigenação muito grande dentro do espaço brasileiro. Bom, e aqui, gente, na página 46, eu quero chamar a atenção para a palavra sincretismo religioso. O sincretismo, na realidade, ele é uma mistura e ele pode ocorrer não só dentro da religiosidade, mas o que ocorria dentro aí do período da escravização no Brasil? Ocorria o seguinte: a religião predominante do colonizador, do português no caso, era o catolicismo. E os africanos tinham ali as suas culturas do candomblé, da umbanda, enfim, tinham ali os seus rituais que para eles era sagrado. O que ocorreu, gente? Em meio às festividades religiosas dos portugueses, dos colonizadores, os africanos também foram inserindo elementos da cultura africana, certo? Então houve aí o que nós chamamos de sincretismo religioso. Por quê? Porque houve uma associação entre algumas divindades que eram anteriormente católica é, com algumas divindades africanas, de santos católicos com divindades africanas, ou seja, os elementos da religião católica se misturaram de uma forma muito peculiar com elementos da cultura africana, formando aí este sincretismo que pode ocorrer na religião, pode ocorrer na cultura, porque ele é uma mistura de elementos entre culturas. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.